pessoa mais leve, a gente sabe que a leveza contagia. A gente sabe que é muito mais gostoso estar na presença de pessoas leves, que não reclamam muito, que são positivas, que estão sempre com um sorriso no rosto, e talvez isso esteja longe de ser a realidade aí dentro da sua casa, principalmente no que diz respeito ao seu marido. Primeira coisa, até aqui eu já estou considerando que você já está levando uma vida, vivendo uma rotina muito mais leve do que antes de começar esse treinamento. Porque daí, se você não implementa as coisas na sua vida para você perceber como é trabalhoso, para daí na hora de ser a vez do seu marido você ser compreensiva e entender que dá trabalho mesmo. Se você não fizer para ver os benefícios, talvez você não se sinta motivada para continuar nessa jornada de ajudá-lo nesse autodesenvolvimento. Porque daí você não sabe contar de verdade para ele que vale realmente a pena, até porque você está colhendo os resultados disso que você está ensinando para ele na própria vida, porque você está aplicando em você mesma, tá bem? Mas vamos lá, então agora, olhando um pouquinho para ele e ajudando ele nesse processo de ser leve, é muito importante que você saiba que se você está querendo um marido leve, um marido mais tranquilo, em paz, mais centrado, então é importante você não ser a âncora na vida dele. É importante que você não seja o peso na vida dele, porque senão fica contraditório. Eu digo que eu quero que o meu bebê se desenvolva no tempo dele, mas eu fico acelerando e eu quero que ele aprenda a ler e a escrever antes da hora, eu quero que ele ande antes da hora, eu quero que ele coma as comidas antes de ele estar preparado para aquele tipo de alimentação. Então, a gente não pode ser incoerente nem com a gente mesmo e nem com o outro. Se eu quero um marido leve, eu tenho que ser a primeira pessoa no mundo a estar do lado dele e trazer leveza ou ajudá-lo a ser leve. Então, não sobrecarregue o seu marido com exigências descabidas. O que significa isso? Se portar na vida do seu homem como se você fosse uma criança que estala os dedos e que a coisa tem que acontecer no seu devido tempo. Não sobrecarregue seu marido com exigências descabidas. Não peça para ele coisas que ele não dá conta. Não peça para ele coisas que não tem tempo hábil para ele fazer. Porque senão este homem vai se sentir arrastando a língua pelo chão de tantas coisas que você pede. E daí pedidos que são infundados, que são sobrenaturais, que ele como homem não dá conta de atender, a não ser que ele se torne um super-herói da noite para o dia. Então não o sobrecarregue com isso, não o rebaixe com críticas, porque é impossível uma pessoa ser leve quando ela está sendo alvejada, quando ela está sendo apedrejada. A gente consegue sentir leveza quando a gente percebe que a gente faz as coisas bem, que a gente tem um bom desempenho, que a gente é inteligente, que a gente é prático, que a gente consegue fazer a coisa acontecer e trazer resultados. Então, se você o critica, você está mostrando para ele o lado sombra dele. E então é difícil uma pessoa ficar leve, feito uma pluma, quando as pessoas estão apontando o que de pior ela faz. Outro ponto para ajudá-la a se sentir leve: não cobre dele aquilo que ele ainda não dá conta de ser ou de fazer, porque isso joga ele na incompetência. Então você precisa conhecer seu marido, você precisa ser atenta, participativa, você precisa estar inteira dentro do seu relacionamento para saber exatamente o que esse homem já está pronto para te dar e que você então pode pedir e receber. E também saber o que ele não está pronto. Porque daí, quando a sua amiga vier te contar coisas que o marido dela faz, você nem vai se iludir de que o seu marido faria aquilo naquele momento. E não é porque você está desqualificando, é porque você conhece e sabe que aquilo não é o estilo dele, ou que por hora ele não vai fazer aquilo daquele jeito, porque ele ainda não dá conta. É o mesmo que o seu marido te cobrar de coisas que você ainda não dá conta de fazer. Se você anda meio estressada e não tem conseguido, sei lá, vamos colocar, cuidar da casa como você gostaria, e você está remodelando sua agenda, mas você vai conseguir fazer uma mudança nos seus horários de trabalho só no próximo semestre,
Imagina se ele ficar em cima de você toda semana te cobrando uma organização maior da casa. Você é a principal a saber que aquelas tarefas você quer assumir, você quer fazer, você sabe que já está fazendo um movimento para que aquilo aconteça, mas que precisa de um certo espaço de tempo para implementar. Então, se ele te cobra, aquilo vai te perdendo o brilho, a graça, e aí pode acontecer de você até desanimar no meio do caminho, né? Então, a gente precisa ser estimulada e a gente precisa estimular o nosso homem. E se hoje ele não está conseguindo te estimular, te jogar para cima, às vezes é porque ele está tão com a bola baixa que a gente não dá aquilo que a gente não tem. Então, aí você cuida de você, levanta a sua bola, levanta a bola dele e daí você ensina ele a cuidar também para a sua bola se manter sempre lá no alto, né? E a gente espera que ele faça, porque se ele não faz isso, então significa que ele está no relacionamento apenas querendo receber e isso não é legal, tá? E outro ponto é que você não deve compará-lo com ninguém, porque quando você compara-o com outra pessoa, como eu disse anteriormente, isso tira dele a força e a capacidade de fazer do jeito que ele, do jeitinho que ele conseguiria fazer. E, por último, em relação a uma dica prática de como ajudar seu marido a ser mais leve, é que você precisa aceitar dele o que ele de fato aceitar que ele faça do jeito dele. E que do jeito dele, você precisa confiar que é o melhor jeito para a família de vocês. Se porventura ele estiver fazendo coisas que não são legais, né, se ele estiver tendo comportamentos que não são bacanas, esse item aqui você vai relevá-lo, né, você não vai colocar muita atenção, porque daí você vai focar nos itens iniciais, tá? De primeiro focar na força dele, de ver os pontos positivos dele, de parar de comparar, de parar de cobrar, e aí esperar que esse último item aqui, que é ele fazer do jeito dele, seja curado, porque quando o homem vai se curando de outras questões, ele acaba tendo um jeito de ser melhorado. Então ele vai se melhorando. Lembra do princípio da okeidade. Todos nós nascemos 100% ok. Falei disso em aulas anteriores. E conforme a gente vai crescendo, a gente vai passando por problemas e a gente vai se afastando da okeidade. Então você precisa entender que todo esse trabalho que nós estamos conduzindo aqui no terceiro degrau é para que o nosso marido se aproxime da okeidade e a gente passe a confiar mais no jeito de ser e no jeito de fazer dele, tá bom? Se hoje ele está fazendo as coisas bem erradas, acalme-se. Espere, pratique esses itens anteriores aí, que daqui a pouquinho você vai poder praticar esse último tópico aqui, que é deixar ele ser ele do jeitinho que ele é e confiar nisso. E aqui eu compartilho com vocês uma frase, não foi exatamente assim que um paciente meu me disse em consultório, mas como isso ficou no meu coração, eu sei o que mais ou menos ele disse, e foi mais ou menos assim. Ele disse assim: não há nada mais gostoso e confortável do que conviver com quem nos aceita do jeito que nós somos. E ainda, nos ajuda a ser melhores a cada dia, sem nem ao menos nos deixar perceber que isso está sendo feito. Ou seja, ele estava descrevendo a postura de uma mulher que ajuda o homem a se transformar em um homem muito melhor e de maneira muito sutil, fazendo coisas muito fofinhas e discretas, de forma que ele nem perceba que essa ajuda está sendo dada. Então fica aí mais essa dica para você.